Oi, alunos, estamos de volta com a nossa segunda aula de Psicologia Aplicada, tá bom? E a gente vai começar aqui com a equipe de trabalho. Bom, a gente começa aqui com esse programa que ele é bem conhecido na saúde, que é o Programa Saúde da Família, né, que é o PSF. Ele foi implantado em 94 pelo Ministério da Saúde, tendo como objetivo reorganizar a prática de atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais próximo da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida da sociedade de um modo geral. Segundo o Ministério da Saúde, são 87 milhões de pessoas aproximadamente atendidas pelo programa. As equipes contam com um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem e até 12 agentes comunitários. Estes fazem o trabalho do atendimento básico, exames e consultas, e o atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio pelos profissionais. A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas de forma integral e contínua, e agora a ordem, como o modelo do PSF é a promoção da saúde e não mais o atendimento às pessoas doentes. Então, assim, o PSF ele tem essa estratégia, né, de não ser apenas na parte de intervenção de uma pessoa que está doente, e sim na promoção da saúde, para que evite que essa pessoa esteja doente, venha a ter uma doença. Psicologia versus trabalho em equipe. O papel do psicólogo e da psicologia na atenção e assistência à saúde dá-se na integração do conhecimento psicológico e nas ações profissionais de saúde, desde a compreensão do processo, saúde e doença, passando pelo planejamento do sistema e de atenção e pelas intervenções na instituição de saúde e junto aos vários âmbitos do sistema. Além da prestação de assistência psicológica a indivíduos e grupos usuários. No caso de estarem esclarecidas as atribuições do psicólogo, espera-se que ele seja capaz de mostrar competente e suficiente para que a prática seja vista como necessária. Dessa forma, a proposta do trabalho em equipe é percebida como estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na área de saúde, que tende a afundar verticalmente o conhecimento e intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, porém, sem contemplar simultaneamente a articulação das ações dos saberes. Hoje, podemos perceber que a dinâmica do trabalho em equipe no contexto de saúde não é mais focada na figura do médico, e todos os membros da equipe têm ocupado o seu lugar com eficiência. Os profissionais da saúde passam a compreender o homem como um sujeito biopsicossocial, reconhecendo que forças biológicas, psicológicas e sociais agem em conjunto para determinar a saúde e a vulnerabilidade do indivíduo à doença. Ou seja, a saúde e a doença devem ser explicadas em relação a contextos múltiplos. Então, assim, essa visão de trabalho, né, o modelo biopsicossocial, entendendo o ser humano como uma pessoa biopsicossocial, a gente vê que não precisa tratar apenas o biológico, apenas a doença, e sim que para ter eficiência precisa ver a questão biológica, a questão psíquica e a questão social. E também, atualmente, hoje, o médico não é mais centralizado no médico, podemos dizer assim, né? Antes, a saúde via apenas o médico ali como uma pessoa central. E hoje em dia não é mais isso. A equipe médica, cada um tem a sua função, e cada um precisa executar com eficiência a sua função, pois se cada um não executar bem a sua função, vai ficar meio que, né, desajustado. Então, se todos praticarem com eficiência a sua função, tudo dará certo, né? Não é mais focado em apenas uma pessoa. Todos são essenciais. Liderança. A liderança trabalha os pontos fortes e fracos em que podem ser avaliados pelos líderes e seus liderados. Em trabalho em grupo, dá-se a condições para que haja uma liderança coerente e consistente. Os liderados em processo, em grupo, aprendem a trabalhar em conjunto, sabendo que a maior parte da responsabilidade fica a cargo do líder que comanda o grupo.
Sendo assim, a liderança classifica em vários tipos e pode ser observada a partir do posicionamento de quem comanda o grupo. A psicologia, então, trata de classificar os tipos de liderança, a fim de resolver as condições mais do que necessárias para a realização dos trabalhos em que o grupo precisa resolver seus problemas a partir tanto da capacidade do líder quanto dos seus liderados. Aí temos aqui os tipos de liderança, tem a liderança autocrática, a liderança liberal e a liderança democrática. Liderança democrática é que eu considero mais eficiente, né? O líder, ele tem vê mais a questão da democracia ali, da equipe. A autocrática, ela é muito autoritária, então complica um pouco as coisas, e a liberal, por si só, o nome já diz, né? Deixa um pouco a desejar. Então, a democrática eu acho que é a mais eficiente. A flexibilidade do papel do técnico de enfermagem. O atual auxiliar de enfermagem, além de continuar exercendo as atividades diretamente relacionadas ao paciente, mantendo com o mesmo vínculo estreito, não mais pode ser imaginado como antes pressupunha, como uma pessoa submissa, cumpridora de escalas, plantões e determinações de forma reflexa, alheia ao processo que se envolve a doença, e não só está mais principalmente às questões de saúde. O paciente, o hospital ou qualquer outro local que exerça sua atividade. O olhar sobre a doença mudou. Hoje, busca-se saúde. Essa redefinição de enfoque fez com que o auxiliar de enfermagem também se deslocasse para o seu local tradicional, o hospital, e se fizesse presente nas escolas, clubes esportivos e demais espaços onde se promova saúde. Nessa profissão, a prática deve ser sensível a determinados valores. A ideia de perfeição e de gosto pelo trabalho bem feito e acabado, e o respeito pelo outro, são valores que devem estar dentro do ideário da enfermagem. Então, passou de se ver apenas um técnico de enfermagem apenas em hospitais, e a gente hoje pode ver ele em UBS, pode ver ele nas escolas, em clubes esportivos. Onde tem saúde, ele pode estar lá, né? Então, ele saiu desse olhar de uma pessoa submissa e passou a ter um olhar maior, né, de uma pessoa que precisa estar ali, que é essencial estar ali, justamente por esse cuidado que ele tem com o paciente. Dessa forma, pode-se dizer que houve uma flexibilização no papel do auxiliar de enfermagem, seja profissional, do início do século XXI. Longe de ser o executor de tarefas domésticas, de caráter feminino, predominante no século XVIII, é um ser crítico, consciente, capaz de refletir sobre os limites de sua ação e de intervir em prol do cliente, de acordo com os recursos existentes. Para isso, espera-se que seja uma pessoa criativa e atenta às transformações do mundo moderno, já que conhecer a realidade é requisito fundamental, para que sua intervenção possa tornar-se realmente eficaz. Deve ainda perceber sua corresponsabilidade social, a partir do papel que desempenha, e não de que se resume a um simples cuidador, mas de alguém que interage e modifica a situação de saúde e doença, e de sua comunidade através de suas ações. Então, assim, ele não vai ser visto apenas como uma pessoa que está ali para cuidar de uma pessoa doente. Ele está ali para uma pessoa que vai mudar, né, a questão da comunidade em geral. Ele está ali para ser uma pessoa necessária, assim como o restante também da equipe médica. Estresse e trabalho. Estresse é um conjunto de reações físicas, químicas e mentais de uma pessoa a estímulos ou estressores no ambiente. É uma condição dinâmica na qual a pessoa é confrontada com a oportunidade, restrição ou demanda relacionada com o que ela deseja. A explicação para a ocorrência de estados de estresse nos indivíduos é biológica. Diz respeito à necessidade de adaptação ou ajustamento do organismo frente às pressões do meio com os quais este se depara. Essa síndrome de adaptação se manifesta em 3 fases. A reação de alarme frente a um agressor, e a resistência e a exaustão.
as duas primeiras fases seriam comuns a todas as pessoas ao longo da vida, pela demanda constante de ajuste às atividades e necessidade de resistência aos infortúnios da existência. Bom, o estresse no trabalho ele pode ser bem comum, né, principalmente para quem está ali nos hospitais, por exemplo, né, tem toda aquela carga de plantões. Nesse período pandêmico que estamos, está sendo um estressor, né, já visto que a gente vê muitas pessoas doentes, delas que até estão em estágios mais graves, ter que se deparar ali com o luto. Então, pode ser grandes estressores ali naquele ambiente. O desgaste no trabalho o desgaste no trabalho é uma provável reação negativa do funcionário a um fator estressante, como ansiedade, frustração ou sintomas físicos, como dores de cabeça. Esse pesquisador dividiu tipos de desgastes em 3 categorias: reações psicológicas, físicas e reações comportamentais. O estresse no trabalho desencadeia consequências tanto para o funcionário como para a organização. As consequências do estresse incluem ansiedade, depressão, angústia e várias consequências físicas que podem levar a um sério processo de adoecimento. Em alguns casos, envolve-se também ao abuso de drogas e álcool, alienação e redução dos relacionamentos interpessoais. Por outro lado, o estresse afeta negativamente a empresa ao intervir na quantidade e qualidade do trabalho, no aumento do absenteísmo e na rotatividade e na predisposição a queixas, reclamações e greves. Bom, o desgaste no trabalho, ele é real, né, e tem todas essas questões. Tem as reações psicológicas, que a pessoa fica muito angustiada, o rendimento cai, fica até estressado também, agressivo, né, podemos dizer assim. Tem as questões físicas, que a pessoa sente dor de cabeça, sente dor nas costas. Inclusive, a dor nas costas, a gente olha ela muitas vezes como uma questão psicossomática, como se você estivesse carregando o mundo nas costas, né, literalmente. E tem as reações comportamentais. Às vezes a pessoa pode se tornar um pouco agressiva e tomar atitudes inadequadas. E isso leva toda uma piora na empresa, né? Porque tem uma rotatividade do funcionário, às vezes o gestor não quer mais aquele funcionário. Tem a questão também das reclamações, o profissional às vezes acaba querendo faltar muito. Então, tudo isso gera consequências não só para o funcionário, mas também para toda a empresa. O técnico de enfermagem e o outro. A humanização do profissional da saúde. O profissional da saúde deve entender que o seu ofício vai além de cumprir horário, de respeitar as normas de trabalho, entre outras responsabilidades. Lidar com vidas humanas demanda, acima de tudo, um posicionamento individualizado com estima e apreço. Ao técnico em enfermagem, compete respeitar a individualidade de seus pacientes, não os vendo somente como um a mais para cuidar. Esse profissional deve buscar uma proximidade ao tratar cada um, considerando sempre suas necessidades físicas e emocionais. Sendo assim, cabe a você reconhecer sua vocação para demonstrar humanização em seu relacionamento com os pacientes, como também colocar em prática todo o aprendizado adquirido em sua formação técnica. Bom, o modelo da pessoa, né, do profissional de saúde, ele mudou e não é mais visto como aquela pessoa fria. E às vezes as pessoas têm até um olhar de achar que aquele servidor ele acaba sendo mal educado, estressado, enfim. Não, assim, o profissional de saúde hoje ele precisa ser uma pessoa tranquila, uma pessoa que demanda aquele olhar empático para o paciente, para o outro, que mostra esse olhar de cuidado e que tem o cuidado. Então, quando você escolhe uma profissão como essa, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber ter esse ato de cuidar dos outros. Então, isso é muito importante, além também de praticar aquilo que você estudou, né, os conhecimentos e técnicas. Vínculo entre familiares e técnico em enfermagem. Além disso, o técnico em enfermagem deve ter um bom relacionamento não somente com os pacientes, mas também com seus familiares. Uma família que possui algum ente querido, que carece de cuidados médicos, tem no técnico de enfermagem
uma ponte de ligação com o restante da equipe de saúde. Por outro lado, o familiar passa a ser um elo entre o técnico de enfermagem e o paciente por meio de orientações dadas pelos profissionais da saúde. Os familiares sentem-se mais tranquilos, influenciando positivamente o paciente na recuperação plena. Bom, tem que ter um elo ali entre a família do paciente e o técnico de enfermagem, né? Tem que haver uma relação boa, tanto também para o técnico de enfermagem repassar ali informações necessárias para a família, para tranquilizá-los, porque ali, tranquilizando a família, consequentemente, tranquiliza também o paciente ali, né? Ele vendo que a família está tranquila, está calma, diminui aquela ansiedade que ele está sentindo em relação ao fato de estar doente. Distanciamento que a profissão exige. Para os que estão na carreira de técnico de enfermagem, lidar com o sofrimento de pacientes e familiares não é uma tarefa fácil. Enfrentar uma rotina de trabalho, vivenciando diferentes experiências de enfermidades, requer do profissional um equilíbrio emocional, para que tais sentimentos não permeiem sua vida. Assim sendo, faz-se necessário manter um certo distanciamento em relação a saber separar e lidar com diferentes sentimentos que afligem as pessoas das quais precisam ajudar. A relação entre técnico de enfermagem e paciente é algo a ser aprimorado a cada dia do exercício da profissão. Saber oferecer cuidado, carinho e otimismo a familiares e pacientes requer vocação e disposição a servir o próximo. Tem que haver esse distanciamento no sentido de que você não pode pegar aquilo para si. Você tem que cuidar, demonstrar afeto, né, ser cuidadoso com aquela pessoa, pois ela está doente, mas você não pode tomar aquela demanda, aquilo tudo para você. Se você tomar aquilo para você, você pode adoecer psicologicamente. Você imagina você trabalhar no hospital e você ter que demandar de pessoas que estão com diversos tipos de doenças, né, diversos tipos de situações, que vêm de diversos contextos. Se tudo aquilo você pegar e se deixar afetar por aquilo, você pode adoecer psicologicamente. Então, assim, é importante que você tenha esse olhar empático, tenha essa questão do ato de cuidar, mas você não pode pegar aquilo para você. Se pegar aquilo para você, você acaba adoecendo psicologicamente falando. Vamos lá, agora o corpo. De toda a equipe de saúde envolvida, é o técnico de enfermagem que executa a maior parte das tarefas com o paciente. O corpo do paciente é objeto de atenção, a quem cabe a tarefa de cuidado diária. A enfermagem detém a permissão social e cultural para tocar no corpo do outro, podendo desnudar, limpar, amarrar, banhar, secar, alimentar, injetar, raspar, vestir e, nesse momento, mesmo que não se perceba isso, expressa seu sistema de valores, consequência de que sua cultura, da realidade do mundo ao qual faz parte, assim também é o corpo. O cuidado do corpo por parte do profissional de enfermagem inclui uma manipulação do outro mediante procedimentos e técnicas do ato de cuidar. Além dos sentimentos, usa-se a intuição, a percepção, a sensibilidade, criando uma linguagem corporal própria, na qual, pela forma de tocar, olhar, cuidar, são expressos valores, conceitos, receios, preconceitos e temores. Então, assim, ao cuidar desse corpo, tem que haver muito cuidado, tem que haver muita delicadeza, né? Porque a forma como você trata aquele corpo, em que você pode ter acesso, diz muito sobre que profissional você é, né? Então, tem que haver um cuidado, tem que haver um zelo, né, pelaquela pessoa. Tomar consciência dos próprios temores, preconceitos, dúvidas e limites em relação ao seu próprio corpo e ao do paciente é fundamental para que se estabeleça uma relação na qual esse corpo se personifique, ganhe uma identidade, deixe de ser apenas um objeto que precisa de cuidados, para pertencer a uma pessoa que tem seus próprios preconceitos, dúvidas, timidez e vergonha, principalmente no momento de um contato mais íntimo. Devemos tentar naturalizar a situação hospitalar. Um técnico de enfermagem sensível, bom observador, conhecedor de suas próprias emoções, limites e possibilidades, tem maior chance de
Atuação junto aos clientes. É importante perceber que cada paciente é único, apesar das tarefas executadas serem as mesmas. E isso, entendido, pode ser um facilitador para ambas as partes, propiciando ao paciente um tratamento mais humanizado e ao profissional um melhor desempenho. Então, assim, é bom você reconhecer aquilo que te afeta, aquilo que te faz ter medo em relação à questão da profissão. E também, nessa questão do paciente, por mais que você vai executar ali com ele uma técnica que você executa com vários outros pacientes, você tem que ver que ele é uma pessoa que é única, que ela passou por todo um contexto, que ela vem de todo um contexto assim, familiar, social, né, profissional. Então, cada ser humano ali é único e a gente tem que tratar ele visando que ele é um ser humano e que ele precisa de cuidado, que ele é uma pessoa única e que precisa ter uma atenção, né? Não precisa, na verdade, não deve ser visto como um objeto, e sim como uma pessoa que é dona daquele corpo e que está precisando ali muito da tua ajuda. Então, ter esse olhar humanizado em relação aos pacientes. O cuidado com o corpo e suas relações com a equipe de enfermagem. O cuidado do corpo, por parte do pessoal da enfermagem, inclui a manipulação do paciente mediante procedimentos e técnicas do ato de cuidar. Nesse processo, além dos sentimentos, atualiza-se também a intuição, a percepção e a sensibilidade, criando uma linguagem corporal própria, na qual, pela forma de tocar, olhar e cuidar do corpo do outro, o profissional expressa seus valores, conceitos, receios, preconceitos e temores, né? Então, é como eu já falei, né? E ali, quando você está expressando ali seu trabalho com aquela pessoa, você mostra ali quem você é, que tipo de pessoa que você é. Então, é muito bom deixar de lado ali também a questão dos preconceitos, né? E ver ali como um ser humano, né? Ver como uma pessoa e deixar todo o preconceito de lado, deixar os tremores de lado, reconhecer que tremores são esses, né? E deixar tudo isso que te afeta de lado e tentar ajudar aquela pessoa que tanto precisa da tua ajuda. O outro, a família, a comunidade. Em nossa vida, tanto no nível pessoal como profissional, estamos sempre nos relacionando com pessoas diferentes. Fato que ocorre porque o ser humano é gregário, isto é, vive em grupos. Como profissionais de saúde, devemos tentar compreender o indivíduo dentro da perspectiva dos grupos aos quais pertence. O contexto no qual uma pessoa está inserida, sua comunidade, religião, família, cultura, influi muito em seu comportamento e até em sua relação com a doença e os tratamentos aos quais é submetida. Isso acontece porque, dependendo do nosso contexto, nossa história pessoal, nossos valores diferentes, isto é, distintas visões de realidade, um grupo familiar ou mesmo uma comunidade pode ter o mesmo entendimento sobre a vida, morte e a doença, por exemplo, porque todos os seus membros compartilham idênticos padrões de cultura. E assim, na enfermagem, né, todos nós que trabalhamos com pessoas, temos que ver que o ser humano, ele vive em grupos, né? Ele faz parte de grupos, então ele talvez ali possa ter os mesmos valores que a família, né? Que vem ali acompanhando aquele paciente. E também a questão de reconhecer aquele grupo, entender toda a ideologia dele e tudo, e não se deixar afetar por isso, né? Entender que ele vem todo de um contexto e respeitar esse contexto de onde ele veio. E os pensamentos que ele tem também. A família e o paciente. A recuperação de pacientes é um momento delicado que exige muita cautela. Afinal, o diagnóstico de uma doença quase sempre vem acompanhado por uma série de sentimentos, que envolvem medo e insegurança. A família é muito importante. Então, essa família, ela faz com que o paciente se sinta amado, ela permite desabafo sobre os medos e anseios, auxilia na alimentação adequada e na higienização dos alimentos, incentiva o paciente a realizar diferentes exames, promove melhor qualidade de vida. Então, assim, é por isso que é tão importante também ter um olhar
carinhoso em relação a essa família, porque aquela família também está ali para tentar ajudar o paciente, né? E assim, quando você tranquiliza, quando você passa essas informações adequadas para aquela família, você acaba, consequentemente, tranquilizando também o paciente, né? Porque ela também está ali para cuidar dele, está ali também para ajudar ele a desabafar, falar sobre os seus medos em relação de estar ali naquele contexto, de estar auxiliando ele ali na hora do banho. Então, ele vai ser um facilitador para você. Então, é interessante que haja uma boa relação entre a família do paciente e o profissional de enfermagem. A psicologia aplicada ao profissional da saúde. Advogamos que nas sociedades de direito, como é a brasileira, de acordo com sua Constituição de 88, o trabalho em saúde deve pautar-se pelo referente simbólico, ato de cuidar da vida em geral e do outro, como se isso fosse de fato a alma da produção da saúde, e assim tomar como seu objeto central o mundo das necessidades de saúde e dos seus usuários individuais e coletivos, expressos como demandas pelas ações de cuidados. Em última instância, a finalidade que advogamos para as constituições de saúde é visar a produção social da vida e defendê-la, né? Então, esse olhar direcionado à saúde, né? Esse olhar visto para a saúde como o ato de cuidar, ele veio desde a Constituição de 1988, né? Aí aqui, a saúde e seus determinantes. As diversas definições de determinantes sociais de saúde, que são os DDS, expressam com maior ou menor nível de detalhe o conceito atualmente bastante generalizado de que condições de vida e trabalhos dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde, CNDSS, os DDSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam na ocorrência dos problemas de saúde e seus fatores a risco à população. A Comissão Homonônima da Organização Mundial de Saúde adota uma definição mais curta, segundo a qual os DDSS são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, né? No caso, esse DDSS são as condições que as pessoas vivem e trabalham, né, vendo todo esse contexto ético, cultural, psicológico, social, comportamental, né? Então, é visto ali de uma forma bem ampla. Bom, pessoal, aqui estamos finalizando a nossa aula. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirá-las e resolver aí alguma dúvida que haver. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima.